A Sofia está aqui. Eu quero ler a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo de número 6. Versículos de número 4 ao versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: para vocês, Marco, Sara, e para todos nós também. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O movimento que temos hoje de manhã são movimentos importantes. Deus em relação a essa família, dando a pequena Sofia. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Quem dá a Sofia para o Marco e para a Sara é o Senhor. Mas há um movimento também de Deus em direção à própria Sofia, porque é Deus quem dá a vida para ela. É o Senhor quem tem um movimento em direção a esta criança. Deus tem um plano na vida da Sofia. Marco e Sara são apenas ajudadores de Deus nesse plano. E o plano de Deus é esse: de que a Sofia saiba de que o Senhor é o único Deus, é o único Senhor. E de que ela o ame com toda a sua alma e com toda a sua força. Marco e Sara, vocês têm a responsabilidade de criar a Sofia nos caminhos do Senhor. Mas também há um terceiro movimento, o movimento de Deus em direção a esta igreja. Deus conta com esta igreja, a comunidade da fé, para que essa comunidade contribua com esses pais e com essa criança nesse projeto de Deus ser o único Deus e o único Senhor na vida dessa criança. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso, os membros desta igreja? Então estendam suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, obrigado. Que privilégio é apresentar a Sofia nesta manhã. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Porque o Senhor tem cuidado dela em momentos tão difíceis desde cedo. Receba a nossa gratidão. Capacita o Marco e a Sara a criá-la no temor da tua palavra e que a nossa igreja esteja sempre disponível para a glória do seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns, Marcos. Eu vou emprestar ela para vocês esse minutinho, mas depois pode devolver. Tá bom. Que fique registrado que ela só chorou por causa da chupeta que caiu, tá bom? Muito bem, meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto.
Hoje começamos uma série de sermões sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E é bastante sugestivo estarmos aqui logo após a nossa assembleia, onde decidimos algumas coisas importantes, passamos alguns referendos importantes, e estar aqui hoje com os irmãos pensando sobre a carta de Paulo aos Coríntios é para mim um privilégio imenso. A palavra de Deus é sempre maravilhosa, sempre produz vida em nossa vida. A palavra de Deus, ela faz com que sejamos capazes de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor, de conhecer mais o Senhor. Então hoje eu quero de antemão informá-los de que a carta aos Coríntios tratará de vários problemas que existem em todas as igrejas, em todas as famílias, em toda a vida. Então, nunca pense que nenhum sermão aqui é direcionado para você, para o seu problema. Os irmãos têm recebido a visita desse pastor. Eu sempre tenho dito, olha, eu tenho aconselhado você, caminhado com você, e nunca pense que o fato de eu usar essa situação que você está vivendo, no sentido de tocar nela, sem citar o seu nome, é porque eu quero lhe dizer alguma coisa. De modo algum. Quando o texto bíblico lida de um problema, eu tenho a obrigação de falar ele ao rebanho, porque é para o rebanho, para cuidar do rebanho. Então leia comigo os 3 primeiros versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Palavra de Deus diz assim, a versão que eu utilizo é a NVI. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo, por favor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco desde manhã e nos capacitado a prestar a Ti o culto que lhe é devido. Ó grande Deus, fala conosco nesta manhã. Continua falando conosco nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem tratado o nosso coração e temos entendido o quão pecadores somos e o quanto precisamos de Ti. Que as reflexões desse texto sejam supervisionadas pelo Senhor, que o Senhor conduza essa exposição, a fim de que a Tua palavra seja perceptível, entendível a todos nós. Ah, querido Deus, confronta-nos com os nossos erros, confronta-nos com os nossos pecados, lida, ó Senhor, com o nosso coração. Nós precisamos de Ti, ó Deus, precisamos do Teu Espírito Santo, que as aplicações sejam relevantes para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós precisamos entender algumas coisas importantes, primeiro sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente importante no Império Romano. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo escreve depois de um relacionamento intensivo com essa cidade e com essa igreja. Na sua segunda viagem missionária, Paulo, ao chegar a Corinto, ele funda a igreja. Ele conhece ali, Priscila e Áquila e dá andamento, origem, início a uma igreja do Senhor naquela região. É importante perceber que a cidade de Corinto era uma rota comercial com uma pluralidade étnica imensa e religiosa, enfim.
A cidade de Corinto é um istmo. O que é um istmo? O istmo é um pedaço de terra banhado por água de 3 lados, 2 lados e uma ponta. Então, a rota, né, Corinto fica exatamente banhada pelo mar Egeu, e a rota em toda a Ásia Menor passava por Corinto. Então as grandes embarcações, para que não tivesse que fazer a volta nesse istmo, parava em um porto, a sua carga era descarregada em pequenos barcos que cruzavam a cidade até o outro porto, e aí então era carregado novos navios para seguir para outro lugar. Por que é que isso é relevante? Para que nós possamos entender a pluralidade étnica que existe nessa cidade. Tem gente de tudo quanto é lugar do império, do mundo conhecido, tem gente em Corinto. Várias línguas são faladas lá, várias religiões estão lá. É uma cidade com um grande, mas grande índice de imoralidade. Por quê? Aonde tem porto, tem prostituição. As pessoas passavam dias, semanas dentro de um navio, e quando os homens chegavam em Corinto, Corinto era conhecido por sua prostituição. Havia várias prostitutas em Corinto, havia banhos comunitários, quartos muito fáceis, e um dos modos pelo qual se reconhecia uma prostituta em Corinto era o fato de que ela, pasme, tinha a cabeça raspada. Porque nessas viagens de navio, uma das coisas que os homens sempre carregavam, sempre transportavam, eram os animais. E o homem passando, cuidando de um animal dentro de um navio por vários dias, por várias semanas, ele pegava os parasitas desses bichos, piolhos, carrapatos e outros parasitas. Logo então, ele não se cuidava para procurar uma prostituta, e ele passava isso para as prostitutas, passava piolho e por aí vai. As prostitutas então resolveram raspar suas cabeças para que pudessem desempenhar o seu papel de modo a não ter esse parasita no seu corpo. É daí que Paulo vai tratar de um problema lá na frente, por exemplo, como o uso do véu. Muitas prostitutas haviam se convertido, iam para a igreja, e ao ir para a igreja, elas não poderiam agora ser confundidas com prostitutas. Então Paulo diz, olha, Deus dá o véu para vocês no lugar do cabelo, até que o cabelo cresça, para que as irmãs não sejam confundidas com prostitutas. Mas, por ter uma pluralidade étnica em Corinto, os seus habitantes davam grande, mas grande valor às sabedorias filosóficas. Então, a filosofia tinha uma grande proeminência, um grande espaço em Corinto. Aquele que sabia falar bem, aquele que sabia articular bem, aquele que tinha um bom argumento, um bom raciocínio, ganhava os discursos e as disputas que existiam em Corinto. E a igreja de Corinto? Se a cidade de Corinto é assim, e é importante que você entenda como a cidade era, para que você possa entender como é que essa igreja é, e muitas das coisas que Paulo está falando. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo lá no capítulo 18 de Atos, e você pode ver isso depois. Essa carta é escrita lá na década de 50, no primeiro século. Paulo escreve essa carta da sua prisão domiciliar de Roma, de Éfeso. Ele está em Éfeso quando escreve. E quando Paulo escreve, se você olha no istmo, no mapa antigo, você vai ver que Corinto e Éfeso estão separados pelo mar Egeu. Então Paulo, lá de Éfeso, conseguia ver de longe a ilha de Corinto, a cidade de Corinto. Então Paulo escreve a carta tendo em mente exatamente onde ficava a igreja, como é que funcionava tudo ali. A igreja de Corinto conhecia o ministério de Paulo, mas não só de Paulo, mas o ministério de Pedro e de Apolo também. E era uma igreja, por ser uma igreja em uma cidade com várias etnias, era uma igreja formada tanto por gentios quanto por judeus.
tanto por aqueles que já tinham uma cultura bíblica veterotestamentária enraizada na sua vida, mas também por aqueles que vieram de cultos pagãos, por aqueles que eram influenciados e tinham toda a sua influência religiosa estritamente em deuses pagãos, em ancestrais, já que a cidade toda tem essa pluralidade. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo escreve com o objetivo de sanar alguns problemas. Um dos principais problemas que existia em Corinto era a divisão promovida por preferências pessoais. É por isso que daqui a alguns sermões nós vamos ver que ele vai lidar com essa questão de Paulo, Pedro, Apolo, e ele vai dizer quem são eles? É o Senhor quem dá crescimento à obra. Nós só somos cooperadores de Deus. Nós não somos nada, porque plantar ou regar são trabalhos comuns, mas fazer crescer, quem faz é o Senhor. E por que tinha essas dificuldades, essas preferências? Porque lembram-se, a cidade dava, as pessoas de Corinto davam grande importância para aquilo, para o modo como as pessoas falavam, para a articulação, para a oratória, para a filosofia. Então você tem Pedro, que é mais brutão, você tem Apolo, que é eloquente, e você tem Paulo, que pregava e um cabra caía da janela e dormia, né? Porque dormiu, caía e morria, porque Paulo passou a noite toda pregando. Então você tem toda essa preferência, pessoal, por conta disso. Paulo também está corrigindo a imoralidade na vida dos membros. Daqui a alguns sermões, por exemplo, nós veremos o terrível caso de um incesto dentro da igreja, que os irmãos estavam apoiando. Um filho estava tendo relações sexuais com sua madrasta, a esposa do seu pai, e alguns irmãos de Corinto estavam aplaudindo esse negócio, dizendo: poxa, você é bom mesmo, hein? Você é o bam, bam, bam. E Paulo escreve para corrigir esse problema. Paulo escreve para corrigir também a imaturidade no uso de dons espirituais. Olha só, os dons espirituais na igreja de Corinto era motivo de discussão. A ceia do Senhor era motivo de discussão. Então, eu tenho um dom, você não tem, eu vou brigar com você e vou dizer que eu sou melhor do que você por causa do dom que eu tenho. Então, à medida em que formos transcorrendo as exposições, não se espantem com a semelhança aos dias de hoje, porque os problemas continuam, mas a palavra de Deus tem a resposta para nós. E Paulo também tinha várias dúvidas, sobre questões da vida cristã. Os irmãos perguntam, por exemplo, sobre essa questão da carne, a questão do véu, os irmãos perguntam sobre a ceia, os irmãos perguntam sobre a ressurreição, e Paulo está explicando. Nós então estamos diante de um texto bíblico, diante de uma carta que vai mexer muito conosco, que vai lidar muito com o nosso pecado, com o modo como a gente entende a vida cristã. Então eu te aconselho a ler 1 Coríntios, a caminhar conosco. Eu te aconselho a fazer devocionais na primeira carta de Paulo aos Coríntios, anotar suas dúvidas, e à medida em que os sermões forem ocorrendo, se as suas dúvidas não forem sanadas, nos procure a liderança da igreja para que possamos tirar suas dúvidas para a glória de Deus. Quando então olhamos aqui para esse primeiro parágrafo que eu quero expor nessa manhã, eu quero partir do pressuposto de uma reflexão importante. A identidade da igreja e dos seus líderes não é definida pelo seu entorno ou pelos seus próprios esforços, mas sim pelo poder de Deus em chamá-los, em santificá-los e capacitá-los para a vida e ministério que Ele próprio
preparou para eles. Eu quero dar um tempo para você absorver isso. Porque se ao final do meu sermão, as crianças que estão aqui, os jovens que estão aqui, os irmãos que estão aqui, as irmãs que estão aqui, compreenderem isso, eu me darei por satisfeito. A identidade de uma igreja e dos seus líderes não é definida pelo entorno onde estão. Não é definida pelos seus próprios esforços, mas sim pelo poder de Deus que nos chamou, que nos santifica e que nos capacita para a vida e ministério que Ele mesmo preparou para nós. A nossa identidade é definida por Deus e por Sua palavra, e não por nós mesmos. Ok? Se isso te ofende, é para ofender mesmo. E a minha expectativa é ofender um pouco mais daqui até o final do sermão, para que você entenda que não é você quem define quem você é e como você vive diante de Deus, mas é o próprio Senhor. É Ele. Ele é o nosso dono. Hoje nós temos muitos visitantes aqui, né? Estão olhando e falam, poxa, eu vim aqui ver um padre falando, né? Não. A razão da roupa dos pastores ser essa é porque nós estamos ensinando quando usamos a nossa roupa. A camisa preta significa que os pastores desta igreja são pecadores, como qualquer um de vocês. Essa é a razão. Essa não é uma roupa de status, é uma roupa de serviço, de humilhação. A gola branca na nossa garganta significa que, a despeito dos nossos pecados, o que sai da nossa garganta tem que ser palavra de Deus, que produz salvação. Mas essa gola também tem um outro significado. Ela nos identifica como escravos, já que os escravos nos tempos antigos usavam uma gargalheira em que tinha uma corrente em que os seus donos os carregavam. Nós somos escravos de Cristo. E a cruz vazia significa que nós nos identificamos com o Cristo ressurreto, mas que também estamos dispostos a carregar a nossa cruz todos os dias. Então, essa roupa nos lembra, e lembra os membros desta igreja, que os seus líderes estão aqui para servirem a Deus, de que eles não pertencem a si mesmos, mas pertencem ao Senhor dessa igreja. E nós não podemos viver ou conduzir os nossos ministérios do modo como a gente sonha, levanta de manhã, tem um estalo, tem um start, não, mas não vou usar. Tem um start e aí sai achando que tem que fazer isso. Não! Nós somos e fazemos aquilo que Deus definiu. Porque é Deus quem chama, é Deus quem santifica e é Deus quem capacita para viver. Então, essa frase não é uma frase para você se sentir bem mesmo. Não. Essa frase é uma frase para te incomodar. Essa é uma frase que ofende. Uma sociedade pós-moderna, humanista, que na sua prática é ateísta, e que muitos evangélicos estão vivendo exatamente assim, como se não houvesse Deus. Tomando decisões da sua vida, tomando rumos na sua vida que não glorificam ao Senhor, com o pressuposto de que há algum reflexo, algum sintoma, algum sinal de ser evangélico. Não, absolutamente não. Ele é o Senhor. E esse parágrafo, Paulo deixa isso bem claro. Então vamos ao texto bíblico, olhem só.
Primeira pergunta que eu quero propor aqui para nós é: quem é Paulo no reino de Deus? Em outras palavras, quem é os líderes da igreja no reino de Deus? Olha só o que Paulo diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olhem só, quando Paulo utiliza esse termo chamado, o que Paulo quer informar para nós é que, a despeito de tudo o que em Corinto vocês têm visto, a despeito de que uma pessoa pode se fazer líder, a despeito de que uma pessoa, só porque fala bem, pode subir lá no Areópago e fazer seu discurso e ganhar uma discussão e propor uma filosofia e ter depois de si vários seguidores, a despeito de tudo isso, desse problema imenso que há aí, em que muitos querem ser líderes pelas suas próprias forças, pelas suas próprias filosofias e pelo seu próprio entendimento, eu quero dizer a vocês, depois de 1 ano e meio ter passado aí com vocês, e depois de um tempo de ter fundado a igreja, eu escrevo a vocês e quero dizer a vocês uma coisa importante: eu sou um líder que fui chamado por Deus. E esse termo chamado aqui é o mesmo termo que se aplica a todo cristão, a todo eleito do Senhor, que é o termo que é aquele que foi convocado, que foi forjado por Deus. Ninguém se faz pastor, ninguém se faz líder no reino de Deus. É Deus quem faz os seus pastores. É Deus quem levanta os seus obreiros. É Deus quem constrói um coração para servir. Pessoas que não estão preocupadas com o seu reino, pessoas que não estão preocupadas com a sua popularidade, pessoas que não estão preocupadas com quantos likes ou com quantos seguidores tem em suas redes sociais, pessoas que não estão preocupadas em agradar os outros, mas acima de tudo, agradar o Senhor que o chamou. Paulo foi um líder chamado, e isso implica: não fui eu que escolhi. E nós conhecemos a história de Paulo. O que ele queria mesmo era matar cristãos. O que ele queria mesmo era colocar crente na prisão. Mas o Senhor o chama, assim como cada líder hoje em dia tem que ser. É um ato livre de Deus. Deus chama quem Ele quer. Uma outra questão importante é que o chamado de Paulo em ser apóstolo, isso quer dizer o quê? O que significa ser apóstolo? É aquele que é enviado com uma mensagem. Se é verdade que Paulo não escolheu ser apóstolo, mas Deus o escolheu, é verdade também que a mensagem que ele tem, o anúncio que ele faz, não vem dele mesmo, mas de Deus. Aquilo que ele prega tem que ser palavra de Deus. Aquilo que ele ensina tem que ser palavra de Deus. Quando Paulo usa essa questão, o que nós podemos afirmar também é que o apostolado de Paulo, olhem para o texto bíblico, chamado para ser apóstolo de Deus. Eu quero destacar esse genitivo de Deus, porque esse de Deus não dá só a ideia de origem, ele veio, o apostolado veio de Deus, mas esse apostolado também pertence a Deus. Esse precioso ofício é do Senhor. Então Paulo o representa. Paulo é representante de Cristo. O que Paulo está querendo fortalecer na igreja de Corinto é: olhe para isso que vocês têm visto. Olhe como as pessoas têm feito. Olha como os judaizantes têm feito pelas igrejas da Acaia aí na região.
Olha o que eles estão causando, eles não representam Jesus. Eles são representantes de si mesmos, dos seus próprios reinos, de suas próprias vontades, dos seus próprios ventres. A mensagem que eles pregam não é de Deus, porque Deus não é o primordial para eles. Ainda eu posso fazer algumas afirmações. O chamado e ministério de Paulo cumpre a vontade de Deus acima de todas as coisas. Paulo entende que cumprir a vontade de Deus nem sempre significa ter pessoas que concordem plenamente com isso. Porque a vontade de Deus nos tira da nossa zona de conforto. A vontade de Deus é que os nossos pecados sejam confrontados. É de que nós nos pareçamos mais com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que o seu ministério deve cumprir em primeiro plano a vontade de Deus, o que Paulo está dizendo é: eu falarei coisas para vocês nessa carta que não soarão boas aos seus ouvidos. Pense, por exemplo, no infeliz lá que está tendo um caso com sua madrasta. Quando leram para ele a correspondência de Paulo, esse rapaz não ficou feliz. Até porque a recomendação de Paulo é: tira ele do meio da igreja. Vocês estão orgulhosos com essa jactância pífia, esse orgulho pífio de olhar para essa situação e dizer que isso está tudo bem. Para com isso, que igreja é essa? Em que sabe do pecado de seus membros e varre seus pecados para debaixo do tapete? Não fiquem felizes com isso. A vontade de Deus acima de todas as coisas. E se há uma coisa que a gente não pode negar, é que Deus não abaixa a sua cerca para ninguém. Ninguém. Toda vez que eu penso nisso, não há como não se remeter ao que Deus fez com Moisés. Você se lembra? Está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Êxodo capítulo de número 3. Ele vê o arbusto pegando fogo, mas não se consome. Oh, que visão, vou lá. Quando chega lá, Deus começa a conversar com ele. E aí ele tem uma notícia que talvez não agradou muito. É você que vai voltar lá para o Egito e eu vou libertar o meu povo por sua causa. E tanto que ele fica meio impactado com esse negócio que você tem o quê? Um monte de desculpa, né? Eu sou gago, não sei falar. Não, mas não tem problema, o seu irmão fala por você. Não, mas se eu chegar lá e perguntar quem é que me mandou, você vai falar. E põe a mão no peito, tira a mão do peito, joga a vara no chão, pega a vara, e aquela história toda. E o que é que Deus está fazendo ali, se não convencendo o seu obreiro de que ele é a pessoa que Deus vai usar para aquela grande obra? Mas aí chega o capítulo 4, né? O que você tem no capítulo 4? Moisés chega em casa, dá a notícia para a mulher meio sem entender, ele passa a mão na mulher e no menino, faz a mala é um saco, o cadeado é um nó, pega o camelo e partiu o Egito. Para numa estalagem, e qual é a notícia que a gente tem? O anjo do Senhor vai até Moisés para matá-lo. E aí eu, como pastor, eu fico pensando, como é que o Senhor tem o trabalho imenso de convencer esse homem de que ele é, me permita a expressão, o cara para a sua missão, e no meio do caminho da missão o Senhor quer matar o homem? A mulher dele entende de algum modo, vai lá e opera o menino, faz a circuncisão no menino.
Qual é o recado que Deus está dando para Moisés? Você é o líder que eu escolhi. Mas se você não cumprir minha palavra, não tem refresco para você. Porque eu não abaixo a minha cerca para ninguém. Deus não abaixa a sua cerca para ninguém. A vontade do Senhor está acima de todas as coisas. Ainda pensando sobre isso, eu gostaria que você prestasse atenção na nota de rodapé que Paulo traz para nós. Ele diz, eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, mas eu não estou sozinho. Eu tenho consciência de quem me chamou. Eu tenho consciência de quem é o meu ministério, a quem pertence ele e a quem eu tenho que agradar. Mas eu quero dizer para você que eu não me sinto o último biscoito do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Eu estou com alguém aqui do meu lado. Eu estou com Sóstenes. Sóstenes era ninguém menos do que alguém que havia se convertido ao Senhor, tendo sido chefe da sinagoga, mas agora ele é um irmão. Paulo demonstra que o seu ministério é desenvolvido com alguém, não é desenvolvido sozinho. Paulo não diz, eu sei tudo sozinho, tá? Porque foi Deus que me chamou, porque eu estou aqui pela vontade de Deus, eu não preciso ouvir ninguém. Eu só escuto Deus. Não é, a propósito, mais à frente, em um dos sermões, nós veremos esse problema. Porque Paulo vai dizer assim, eu estou preocupado com vocês. Porque aí na igreja de Corinto tem uma turma que diz que é de Pedro. Tem uma turma que diz que é de Apolo. Outra turma que diz que é de Paulo. E aí tem uma turma que diz que é de quem? De Cristo. Pronto, deu ruim. Porque é essa turma que vai dizer o quê? Para nós só o que interessa, é o que Cristo fala conosco. Por isso que eu estou dizendo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa religiosidade mística de que não quer ter um líder, de que não quer ser pastoreado, quer só ouvir o Senhor, de que não, ninguém precisa falar nada, a gente não precisa orientar, a gente caminha sozinho. Cuidado com isso. Muito cuidado. Quando eu olho para esse ponto, então, em relação a Paulo, eu quero fazer algumas conclusões importantes aqui. Primeiro, a liderança cristã é composta por pessoas que foram chamadas por Deus e não por aventureiros. Nós precisamos avaliar os líderes da igreja. A igreja precisa avaliar seus líderes para reconhecer neles o chamado do Senhor. A liderança cristã representa Jesus na igreja local. Sendo assim, precisam honrá-lo e exercer liderança conforme a palavra de Deus. Sabe aquilo que nós estávamos conversando na assembleia? Quando cada membro do presbitério chega na sua casa, esse membro do presbitério não representa só o presbitério, ele representa Jesus. E permita-me estender isso a todo homem aqui presente. Você, na sua família, pastoreando a sua casa, você representa Jesus. Uma outra questão importante é que a liderança cristã precisa agradar acima de tudo o Deus da igreja e não as pessoas. Haverá momentos em que a liderança da igreja precisará tomar posturas que honram o Senhor. E honrar o Senhor, às vezes, é desconfortável para nós. Mas o local da obediência, o local em que Deus é honrado, é o local onde Ele quer que estejamos, não aonde nós queremos estar. Nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E nesse ponto, por fim,
A liderança cristã é desenvolvida em conjunto, com parcerias, pois, ao contrário, a liderança se tornará tirana e infantil. Se um líder de uma igreja não entende que precisa de ajuda, de compartilhar sua liderança, de que tenha pessoas que decidam com ele inevitavelmente será tirano, um líder infantil, dando às pessoas o que as pessoas querem, para que as pessoas deem a ele o que ele também quer. E aí vira uma igreja infantilizada. Uma igreja em que, para que o membro lá no seu trabalho tenha que escolher entre mentir ou falar a verdade, ele precisa pegar o celular e passar um WhatsApp para o seu pastor. Pastor, eu minto ou não minto? O que é isso, senão um grande infantil que não entende, que não enxerga aquilo que honra ou que não honra a Deus? E ainda ele põe toda a carga para o líder, né? Porque aí ele dá o que o líder quer. Ele diz assim: se eu falar a verdade, eu vou ser demitido. Ó a ameaça subliminar. Isso quer dizer o quê? Se o senhor disser que eu tenho que falar a verdade, eu corro o risco de amanhã depender da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que os pais dessa igreja entendam que as nossas obrigações com os nossos filhos é tornar os nossos filhos maduros no Senhor, para que eles honrem ao Senhor, a despeito das consequências que isso pode trazer, a despeito dos sacrifícios que isso demandam, a despeito dos prejuízos que nós temos. Porque, como ouvimos alguns domingos atrás, seguir a Cristo deve nos causar, ou nos encaminhar para sacrifícios. Agora, se a gente sempre olhar para nós mesmos, levantar domingo de manhã é tão ruim, deixa eu dormir mais. Eu já acordo de manhã todo domingo. Meus filhos acordam de manhã toda semana. Eu acordar de manhã para ir para o culto. Esse é o caminho da infantilização de uma vida cristã pífia. Servir a Deus deve nos custar caro, porque a nossa salvação não foi barata na cruz. O Senhor deu o seu Filho para morrer por nós. A segunda pergunta que eu quero propor aqui nesse sermão é: quem é a igreja no reino? Quem é a comunidade da fé no reino de Deus? E olha só o que Paulo diz, verso de número 2. Ele, Sóstenes, está escrevendo a quem? A igreja de Deus, que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Faz todo sentido Paulo escrever dessa forma, já que ele está escrevendo para uma igreja onde muitas pessoas visitavam o culto, passava 2, 3 cultos e aí já tinha que pegar o navio e ir para outra região. Então Paulo está escrevendo para uma igreja que ele sabe que pessoas estarão ali e daqui 2 cultos não estarão mais. Então Paulo quer dar um entendimento do que é igreja maravilhosa. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção no início desse versículo, porque Paulo não diz assim, a igreja de Corinto. É isso que ele diz? Não. A igreja de quem? Mas está onde? Quem era Corinto mesmo? Lembram? Agora faz sentido do porquê eu disse aquela informação lá atrás. Era uma cidade com uma pluralidade étnica, era uma cidade com uma pluralidade religiosa, uma cidade promíscua, tanto que na época antiga de Corinto, criou-se um termo, que qual era o termo? Corintianizar. Esse era o termo. Que era o quê?
era ofender alguém, chamar alguém de coríntios, de coríntio, significa você é um promíscuo. Você é alguém que está longe de Deus. Você é alguém que abomina o Senhor com as suas práticas. Você é alguém que está longe do Senhor. E Paulo está dizendo algo importantíssimo, sabe por quê? Porque a igreja não é, lembram? A identidade de uma igreja não é definida pelo seu entorno, aonde ela está. Quem define a nossa identidade não é o bairro onde estamos, não é a cidade onde estamos, não é o estado onde estamos, o país onde estamos, ou esse planeta. Quem define a nossa identidade é o Senhor quem nos chama. A igreja é distinta do local onde está localizada. É por isso que Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja está em Corinto, não é de Corinto. A igreja é de Deus. Ah, como isso é importante. Nós, no nosso trabalho, nós não somos do trabalho, nós somos de Deus. É possível que todo mundo tenha um modo de lidar com o trabalho, onde trabalhamos, ímpio. Aquele modo em que rouba do patrão. Aquele modo em que faz os seus negócios totalmente errados. Em que burla a legislação. É verdade que no bairro onde está, é possível que todo mundo tenha gato em tudo quanto é lugar. A agulha no relógio d'água, o gato no relógio lá da energia. Mas nós não somos definidos por onde estamos. A nossa definição, quem dá é Deus. É possível que lá no seu colégio, na sua sala de aula, os seus coleguinhas de escola lidam com as questões extremamente de modo ímpio, colam um do outro na prova, fazem o que querem, xingam. Agora está uma febre em que crianças tão novas já escolhem sua sexualidade, né? Andam dizendo que é bi, que é pan e que só Deus tenha misericórdia do que mais vão inventar. A sua identidade não é definida pela escola onde você estuda, pelo seu professor, pelos colegas da sua classe. A sua identidade é definida por Deus e por sua palavra. Tanto que, olha só o que Paulo diz, a igreja também é separada em Cristo Jesus. Porque quando Paulo diz assim, aos santificados em Cristo Jesus, o conceito de santificados que Paulo traz é um conceito veterotestamentário. Lembra, eu já disse isso aqui aos irmãos. A palavra para santo no Antigo Testamento, lá na língua hebraica, é kadosh. Tinha até uma banda com esse nome. E naquela época, o que significava isso? Se alguém estava construindo uma casa, as pedreiras antigamente, que vendiam as pedras para que o construtor construísse uma casa, elas não tinham a qualidade, o refinamento que temos hoje. Isso quer dizer o quê? As pedras não vinham. Hoje você vai no depósito e diz assim, eu quero 1000 blocos de 15. Vai vir 1000 blocos como? De 15 centímetros. Naquela época você não conseguia chegar na pedreira e dizer, eu quero 1000 pedras de 10. E ia vir as... Não! Eles não tinham máquinas e equipamentos para cortar de modo linear e igual. Então eles iam te dando um monte de pedra lá, você ia construindo. Chegava o momento da construção em que ficava ali uma vaga para uma pedra, geralmente era na esquina, chamado pedra de esquina, em que não tinha, ele olhava para as pedras dele, media e dizia, não tem nenhuma pedra aqui. O que ele fazia? Ele ia com aquela medida, porque uma só a pedreira conseguia, ia lá e dizia, kadosh essa pedra para mim. Esse era o verbo que um judeu utilizava. E o que estava imbuído, incluído, o que significava isso? Significava o quê? Separe essa pedra para um propósito específico que eu tenho. Esse é o conceito de santificação.
Quando Paulo está dizendo aqui aos santificados em Cristo, o conceito é: a igreja é separada em Cristo para um propósito específico. Deus tem um propósito para a igreja. A nossa identidade é definida por Ele. Olha só o que é que nós podemos afirmar. A igreja está espalhada em toda parte, como Paulo diz, né? A todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, e a igreja honra o nome do Senhor em toda parte. Nesse segundo ponto, então, quais são as aplicações importantes para nós? Primeiro, não importa a localização da igreja, ela é distinta do local onde ela está. A igreja pode ser plantada em uma comunidade, mas ela não é definida por essa comunidade. Quando eu digo comunidade, vocês entendem? Né? Antiga favela e gravou, falei. Tá bom? A diferença que a igreja produz é a razão de estar em Cristo. Quando a diferença não ocorre, alguma coisa está errada. A igreja precisa causar impacto onde ela está. E Paulo escreve, um dos propósitos pelo qual ele escreve essa carta, é que a igreja de Corinto estava muito parecida com a Corinto. E ele escreve para corrigir. A posição do cristão em Cristo o torna diferente do demais. E mais, a igreja invisível está em todas as partes. Ela não precisa de um local específico. Isso quer dizer o quê? Em toda parte é preciso honrar o nome do Senhor. Você está no trânsito? É preciso honrar o nome do Senhor. Você está sozinho no seu escritório? É preciso honrar o nome do Senhor. Está sozinho no escritório com a secretária da empresa? É preciso honrar o nome do Senhor. Está sozinho em casa? É preciso honrar o nome do Senhor. Está sozinho em casa, na internet do seu pai ou da sua residência, no banheiro da sua casa? É preciso honrar o Senhor com o que você enxerga, com o que você assiste no seu celular. É preciso honrar o Senhor. O compromisso de ser igreja vai além das paredes de uma casa ou templo. Honrar o nome de Jesus é dever da igreja em todos os lugares. Então, se você está lá no seu colégio, na classe onde você estuda, você precisa honrar o Senhor. Olha a importância de ensinarmos isso para os nossos filhos. A maior preocupação de um pai não é se o seu filho tem medo dele. Absolutamente. A maior preocupação de um pai é se o seu filho honra o Senhor. Porque se o seu filho honra o Senhor, o seu pai pode estar ou não próximo dele. Ele honrará o Senhor, porque o Senhor está. A maior preocupação de uma esposa não é se o seu esposo, em primeiro plano, é fiel a ela. Porque você sempre terá dúvidas. E você ficará louquinha toda vez que ele for trabalhar, toda vez que ele for sair. Vai ter que pôr um GPS nele. A maior preocupação de uma esposa é se o seu esposo honra o Senhor. Porque se ele honra o Senhor, ele honrará você também aonde ele estiver. A maior preocupação de um homem não é se a sua esposa tem medo dele se ela o trair. De modo algum. A maior preocupação de um esposo deve ser levar a sua esposa a honrar o Senhor. Porque ela honrando o Senhor, ela honrará o seu esposo também. Porque no fim das contas, quando isso não ocorre, o primeiro e o primordial ofendido não é você, esposa, não é você, esposo. O primordial é quem? O Senhor.
o Senhor foi ofendido. O Senhor foi desonrado. É possível que os santos tenham uma conduta contrária à sua posição, sim. Porque a ideia é que a palavra santos aqui não signifique perfeitos. É verdade que podemos ter uma atitude, uma conduta contrária, e é por isso que precisamos ir ao Senhor e à sua palavra para termos bem firmes isso em nossa mente. Deixa eu ir para a última pergunta desse sermão. Quem é o Senhor? Aí já não é no reino, tá? É do reino, porque o reino é dele. Quem é o Senhor do reino? Se Paulo explica quem é os líderes no reino, a igreja no reino, ele também explica quem é o Senhor do reino. Olha só o verso de número 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Há um significado imenso do porquê Paulo escolhe essas palavras para escrever à igreja de Corinto. Vamos lá. A Trindade é quem chama e capacita a liderança da igreja. A Trindade é quem separa e santifica os membros da igreja. A Trindade é quem recebe a adoração da igreja. É a Trindade quem age com graça, dando à igreja o que ela não merece. Mas o que eu quero destacar aqui nessa manhã, né, é a Trindade quem proporciona a paz, condição dos que foram salvos por Jesus para a igreja. Mas o que eu quero destacar é esse último ponto. É a Trindade quem proporciona para a igreja um relacionamento familiar. Lembrem-se, eu disse a vocês que a cidade de Corinto era uma cidade com uma pluralidade étnica e religiosa. E na pluralidade religiosa da cidade de Corinto, do panteão grego, os deuses se relacionavam com as pessoas numa condição extremamente com caráter sexual. Essa era a ideia. É por isso que você vai ter no panteão grego vários semideuses. O que era um semideus no panteão grego? É um filho fruto de um relacionamento de um deus com uma mortal, ou vice-versa. É um relacionamento extremamente pecaminoso, essa é a verdade. Os deuses no panteão grego precisavam das pessoas. Mas o que Paulo propõe aqui é que o relacionamento que Deus tem com a igreja é um relacionamento familiar de cuidado. Ele é o nosso Pai. A razão pela qual Paulo utiliza esse termo é para trazer dois conceitos importantes da paternidade. Primeiro, é Deus quem dá origem à igreja. É Deus quem faz a igreja nascer. Nós só somos o que somos porque é Ele quem nos fez. Lembram o Salmo de número 100? Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. É o Senhor quem cria o seu povo. Quem éramos nós? Nós não éramos nada, éramos inimigos de Deus. Quem somos nós hoje? Somos povo de Deus. Mas qual é o segundo conceito importante de paternidade? É aquele que conduz, que educa, que guia, que cuida, que provê, que sustenta, que defende, que toma frente,
que preserva. Quando Paulo utiliza esse conceito, Paulo está dizendo: Deus não precisa de nós, Ele cuida de nós. Esse problema que vocês têm aí de entender que as divindades precisam de vocês, acabem com isso, porque no cristianismo é o povo que depende de Deus. É Deus quem cuida do povo. É Deus quem sustenta o povo. É Deus quem conduz o povo. O povo só é povo por causa de Deus. Sendo assim, a igreja não tem a posição que tem por seus méritos e graça. Desculpa, por seus méritos, pelos seus esforços. É graça de Deus. O relacionamento desenvolvido pela igreja com Deus é baseado no amor e na obediência voluntária. E por fim, eu quero terminar como eu comecei refletindo lá atrás. Diante de tudo isso que vimos, eu gostaria de voltar na minha afirmação inicial. A identidade da igreja e de seus líderes não depende do entorno onde estão, nem muito menos dos seus esforços, mas depende do poder de Deus que os chamou, que os santificou e que os capacita para viver a vida cristã e os seus ministérios que Deus mesmo estabeleceu para nós. Então, faz sentido entender que é na força do Senhor e não na nossa força que vivemos a vida cristã. Talvez a sua vida cristã e a minha, em algum momento da nossa vida, pareça meio capenga, né? A gente está meio andando com rodinha, né? Não está pedalando, sabe? Aquele apoio, tá sempre ali, né? Cai para um lado, aí apoia, vai. Nunca tá, parece que nunca deslancha, né? Parece que está sempre patinando. É possível que esse marasmo todo esteja ocorrendo por causa da nossa displicência em não entender que a nossa vida não pode ser vivida pelos padrões da sociedade nem por aquilo que nós achamos. É preciso ir à palavra de Deus de joelhos e entender o que Deus já estabeleceu para nós e reconhecer que Ele sabe o que faz e nos sujeitarmos à sua vontade. Assim como os nossos filhos, né? Quem nunca disse não para os filhos e os filhos olhou para você e disse assim: por que não? Aí a gente responde: por que não? Aí o filho olha de novo e diz: por que não? Por que não? Até que chega um ponto em que você se dá conta de que sua resposta também está sendo incoerente e você olha para ele e diz: é porque eu sei o que faço e eu não quero te dar ou deixar, porque eu sei o que é melhor para você. Ah, fala, se isso não vai contra qualquer psicologia, você está inibindo a criança. Você está colocando a criança dentro de uma prisão psicológica, ele não vai desenvolver. É do inferno esse negócio. Não. Você está deixando bem claro para ela de que existe uma autoridade na vida dela, de que essa autoridade sabe o que faz. E isso ofende ela? Ofende. Isso tira ela da zona do conforto e deixa ela incomodada? Sim. E tem que ocorrer isso sim. Assim como tem que ocorrer conosco. Deus é o Senhor da nossa vida.
Não somos nós que tocamos a música. É Ele quem toca. É Ele quem sopra. É Ele quem diz. É Ele quem orienta. É Ele quem cuida. E a minha expectativa é que eu tenha contribuído nessa manhã para que você entenda e abra o seu coração para a realidade de que Ele é Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que entendamos nesta manhã que depender do Seu poder é a melhor coisa que podemos fazer. Reconhecermos que o Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. É a decisão mais equilibrada, mais sábia, mais inteligente que podemos tomar. Que os nossos filhos reconheçam isso ao nos obedecerem. E que nós reconheçamos isso ao obedecermos ao Senhor, a Tua palavra. Que possamos ensinar os nossos filhos e que possamos ser impactados por essa verdade. Para que a Tua palavra seja verdade em nós e por meio de nós. Receba a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos orar e agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Queremos agradecer porque o Senhor nos capacitou para prestar culto ao Senhor. Logo após o encerramento desse culto, nós participaremos do almoço e já te damos graças pelos alimentos, Senhor, pelo esforço de toda a equipe que está nos bastidores, preparando tudo para que possamos almoçar. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo empenho dos teus servos. E receba a nossa gratidão, porque faremos uso do alimento que o Senhor tem nos dado. Receba, ó Deus, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém.